A primeira pergunta que talvez você deva estar se fazendo é: como que animações podem me ajudar a triplicar o meu salário ou a minha produtividade como programador, como desenvolvedor? Bom, a verdade é que, na realidade, ela não vai te ajudar a ser mais produtivo. Pelo contrário, né? Você tem que demandar um pouco mais de tempo ali. Mas o valor que ela agrega, o valor que ela passa, né? Que você passa quando você se preocupa com animações, é muito maior. E isso eleva o seu valor também dentro de uma empresa. Então, por isso que as pessoas tendem a gostar mais daqueles que se preocupam com alguns detalhes de usabilidade. Porque no final das contas, tudo que você está programando, desenvolvendo, é para melhorar a usabilidade, né, a experiência do usuário na aplicação que está sendo feita por você e pela sua empresa que você trabalha. Então, primeira coisa, você certamente vai ser mais reconhecido, você vai ser considerado um bom desenvolvedor de front-end. As pessoas vão te perguntar, vão começar a consultar você e saber, e aí, o que você acha, né? Então a sua opinião vai passar a ser valiosa. A segunda coisa é que o seu talento vai ser reconhecido quando você tiver o seu primeiro case de sucesso. Como assim? Quando você tiver o seu primeiro resultado que vai ser positivo. Ou seja, você provavelmente vai errar, vai cometer alguns gafes ou talvez até alguns exageros em relação à animação quando você começar a fazer esse tipo de coisa. Mas isso é necessário para que você aprenda e comece a ter o equilíbrio ali de quando fica bom as animações e quando você deve usar e quando você não deve usar. E a gente vai fazer um exemplo aqui de animação, bem básica, mas vamos bem no ponto. Então vamos lá, vamos começar com as dicas para melhorar a sua UX, né? Ou a experiência do seu usuário com as animações. Quanto tempo deve durar uma animação e por quê? Bom, na minha experiência, da experiência que eu tenho de outros blogs e outros artigos que eu já li, já estudei, eu recomendo que você não passe de 500 milissegundos numa animação. Porque quando você passa de 500 milissegundos, essa animação já começa a ficar um pouco desagradável com o usuário se ele usa muito aquela página ou aquela ação. Então, não fica muito legal. Segundo ponto é que a somatória, né, ou o total de animações naquela página, lá naquela ação que você efetuou, que o usuário seu efetuou, não deve ultrapassar 1 segundo. Uai, mas como assim? Você não acabou de falar que 500 milissegundos a gente não pode passar, mas o total não pode ser 1 segundo? Vamos lá. Você já viu algumas páginas que quando você clica, um monte de efeito acontece? Pois é, esses efeitos, essa somatória de efeitos, não é legal que ultrapassem de 1 segundo. Porque quando você, na prática, você pode usar efeitos um pouco mais longos quando eles ocupam um maior espaço da tela. E eu estou falando isso de experiência empírica, tá? A minha experiência empírica como desenvolvedor e como designer, UX, UI developer também, etc. Então, assim, é uma recomendação que eu te dou, fica à vontade. E aí você vai poder explorar mais tempo, de repente, para suas animações. E lembrando, uma pequena correção que eu não fiz lá no começo. Ou, digo, não seria nem uma correção, mas um pequeno ajuste. Quando a gente fala de animações aqui, eu não estou querendo dizer daqueles desenhos, aqueles SVGs que animam e tipo um pequeno desenho, um videozinho. Não são essas animações que eu estou falando. Eu estou falando das transições, que eu estou chamando de animação porque não deixa de ser. Mas das transições entre os elementos, ou dos elementos em si. Por exemplo, quando você passa o mouse em cima do mouse, quando você passa o mouse em cima do botão e a cor dele muda, ou ele tem um efeito de sombra, ou quando você clica no botão e ele faz um scale down, né? Ele dá uma diminuída aqui para você na tela. Então, esse tipo de animações ou transições que a gente está falando e é o assunto de hoje. Um dos melhores momentos para você usar animações são basicamente quando tem interação com o usuário. Então, quando o usuário vai interagir com alguma coisa, ele está lá explorando com o mouse, por exemplo, ou visualmente, né, ele enxerga, acredita que aquilo é uma interação, um botão, ou uma caixa de texto, ou um combo box, né, um select box, etc. Ele precisa saber que aquilo é uma ação, tem uma ação a ser efetuada. E normalmente quando você adiciona uma transição, aumenta a experiência de usuário, aumenta a experiência dele para saber que aquilo é uma ação que ele pode fazer. Então, por exemplo, imagine que você está navegando numa tela e não tem cor nenhuma, né? Visualiza aí, não tem cor nenhuma, e o seu mouse é sempre o mesmo em tudo que você passa. É muito estranho.
Agora, se você pega a mesma tela e dá cor aos links, por exemplo, ou ainda, quando você passa o mouse em cima de algum elemento e você adiciona um background, muda a cor dele ou adiciona uma borda, ele vai entender que, opa, aquilo ali pode indicar uma ação. E uma outra coisa que muitos desenvolvedores às vezes acabam esquecendo, e eu super recomendo, é que você mude o cursor do mouse do usuário para cursor pointer. Que significa que aquele elemento que você entrou e quando a seta do mouse agora virou uma mãozinha com o dedinho, significa que aquele elemento é clicável. Isso é uma coisa que parece tão simples e muitas vezes é imperceptível, o usuário nem percebe isso. Mas isso com certeza aumenta a usabilidade e a experiência dele. Até onde então as animações devem ser usadas, né? Até onde eu posso ir com as animações? Essa é uma pergunta muito boa e a dica que eu dou é a seguinte: até onde os seus usuários gostarem, né? Basicamente é isso. Se você não tem um usuário, então vão ser os seus colegas de trabalho. Pergunte para eles. Isso é muito importante. O feedback na experiência de usuário é o que manda. Na realidade, tudo que você cria, tudo que você procura fazer para melhorar a experiência, no primeiro momento, você está fazendo o julgamento pela sua própria experiência. O que você gosta de ter uma tela? Que tipo de animações ou efeitos você quer ver na tela? Então, o primeiro julgamento é seu. Se você não tem ninguém, você vai ter que ficar só com ele. Mas eu recomendo, se você pode perguntar para alguém o que você achou dessa tela, né? O que você acha dessa experiência, pergunte, porque é isso que vai fazer uma grande diferença. Isso também vai te ajudar a melhorar, a ganhar mais experiência sobre usabilidade. E foi como eu fui adquirindo ao longo do tempo. Eu perguntava para as pessoas, olha, e aí, o que você acha disso? Bota assim ou bota assado? E a galera dava opinião e era legal. E às vezes eu ia pela maioria, às vezes não. Mas é com você. Quais são os efeitos colaterais que o excesso de animações gera ou pode causar no usuário? Bom, eu vou contar uma história que eu tive, uma experiência que eu tive com o Google. Há muitos anos atrás, quando eu ainda tinha Android, né? Hoje eu tenho um iPhone. Mas quando eu tinha um Android, o Android foi evoluindo, né? Eles lançaram aquele Material Design na época. Eu peguei essa evolução. E o Material Design era novidade, e era bonito, era muito legal. Mas com o passar do tempo eu comecei a achar chato algumas animações. Por quê? Porque elas demoravam para mim. Às vezes eu estava mexendo no celular e eu particularmente mexo relativamente rápido. Eu vejo muitas pessoas mexendo rápido também. E assim, a gente quer, às vezes, ter um pouco de pressa. Então, às vezes, eu senti uma animação demorando ali os 1 segundo, né? Aquele 1 segundo que parecia uma eternidade. Principalmente nos momentos de pressa. Então, eu queria abrir um aplicativo rápido, aí ele fazia toda aquela transição. Esticava na tela e fazia a transição. E, claro, não era tão demorado, mas ele demorava 1 segundo, mais ou menos. E, às vezes, eu só queria abrir bem rápido e já mudar. E isso não acontecia. Então, na realidade, é que eu comecei a ficar enjoado do Material Design. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu enjoei. E aí, beleza. Aí, hoje em dia, eu mudo. Eu tenho um iPhone e, particularmente, eu gosto bastante do iPhone e adoro as transições porque elas são bem rapidinhas, mas são visíveis. Né? Você vê a transição, mas ela não te perturba, não te enche o saco. Ela é bem rápida. Então, esse é um bom tempo, uma boa medida também, né, em relação assim, a o que o excesso de transição pode fazer. No caso do Android, ele pecou, ele criou muitas animações em excesso, que ficou ruim para minha experiência com o Android. Antigo, tá? Não hoje em dia. Hoje em dia o Android tá bacana.